Prezados alunos, essa aula está sendo oferecida para vocês via Moodle, com essa gravação de áudio, que vai ser um teste, esse momento aqui, porque nessa semana está acontecendo o Congresso Brasileiro de Genética. Tá? Então, a minha intenção é que, com esse tipo de apresentação, alguns conceitos básicos associados à disciplina, conforme consta no cronograma, possam ser apresentados para vocês e eles sejam suficientes para auxiliá-los a fazer um estudo dirigido relacionado com a temática da natureza molecular do gene e ainda dar uma breve, continuar a introdução com relação aos conteúdos de genética que a gente vai tratar na disciplina. Nesse slide, o que vocês estão vendo é uma estrutura chamada de mapa conceitual. Tá? Então, a gente, durante a disciplina, vai, em alguns momentos, se deparar com esse tipo de organização dos conteúdos e eu gostaria de tentar, então, seguir uma rotina aqui nesse mapa conceitual para apresentar de novo, né, nessa estrutura diferente, um pouco dos conteúdos da disciplina de genética. Então, vou testar aqui a apresentação de um laser pointer, tá? E a gente vai começar com um termo bastante geral, que é a genética molecular, e tentar relacionar esse termo a outros termos que compõem a estrutura da disciplina. Tá? Então, aqui começando com genética molecular, a gente estabelece que é uma disciplina que estuda a estrutura e a função dos genes. Genes estes que podem ser conceituados de diferentes formas, como, por exemplo, um fator hereditário associado a um fenótipo, que foi um conceito que a gente define como um conceito mendeliano, ou a gente pode também incorporar o termo alelo, que significaria uma variante do gene, né? Como que a gente vai desenvolver esse conceito depois. Outra forma de conceituação seria que um gene é a menor unidade codificadora de um polipeptídeo ou um RNA. Essa definição persistiu por algum tempo, né, na comunidade científica, e mais recentemente a definição de gene diz, né, que seria uma estrutura que abrange uma região codificadora, uma região promotora, enhancers, porção 3' que pode estar associada à codificação de polipeptídeo ou RNA, o que seria contido aqui nesse etc, etc. Ou seja, a definição ainda está em aberto, conforme novas descobertas sobre a estrutura e o funcionamento do gene surgem com o passar dos anos. Voltando para o conceito básico de genética molecular, né, seguindo por essa outra rotina, vemos que ela baseia-se no estudo de ferramentas oriundas da tecnologia do RNA recombinante e da bioinformática. Tá? Encerra aqui esse trecho do mapa. Uma outra consideração, né, diz que a genética molecular compreende o estudo de diversos fenômenos, como a organização genômica, os genomas de organelas, a regulação da expressão gênica, o processo de transcrição, o processo de replicação, o processo de tradução. Né? Com relação ao processo de tradução, este envolve a produção das sequências de aminoácidos, ou seja, a síntese proteica. Com relação ao processo de replicação, né, está relacionado que durante este processo pode ocorrer uma série de mutações. Mutações estas que são descritas como fonte primária da variação genética. Mutações essas que, quando ocorrem, faz com que o DNA possa sofrer reparo. Voltando para o conceito de transcrição, né, vemos que ele está associado à questão de processamento de RNA. Né? Então, após um evento de transcrição, haverá um outro fenômeno chamado de processamento de RNA, que vai ocorrer principalmente nas sequências transcritas de organismos eucariontes. Já a regulação gênica envolve uma série de sequências não codificadoras, como, por exemplo, as regiões promotoras. Tá? Então, as formas como diferentes conteúdos ou conceitos podem ser combinados e associados uns aos outros na estrutura de um mapa conceitual é muito diversificada. Então, diferentes indivíduos poderiam, com esses mesmos conceitos, elaborar mapas conceituais diferentes. Eles podem ser relacionados de várias formas, então essa aqui fica sendo apenas uma sugestão de como estes conteúdos, que são os conteúdos
que dão a base de vários dos fenômenos que nós vamos apresentar nessa disciplina, podem ser relacionados, tá bom? Vamos então para o próximo slide. Então agora eu queria só lembrar rapidamente algumas passagens históricas, né, com relação ao desenvolvimento dessa disciplina chamada genética, né, que é uma disciplina que estuda basicamente a herança, né, essa herança biológica, e nessa contextualização histórica, se der tudo certo, a gente vai tentando chegar até a temática da aula de hoje, que é a natureza molecular do gene. Então, como é mesmo essa história, né? Como é que começa a história da disciplina de genética, as preocupações com os estudos de herança? Então, vamos tentar lembrar aqui essa história chamando o... Bom, então, aqui nesse slide, vocês estão vendo a figura carismática do Gregor Mendel, né? E com seu objeto de estudo, que um dos mais conhecidos, né, divulgados nos livros didáticos são as ervilhas, e aqui a ideia dessa observação de fenótipos, né? Então, o Mendel enxergava, estudava a herança, né, principalmente pela observação de diferentes fenótipos. Então, características presentes em diferentes plantas, né, eram observadas, sendo distinguidas uma característica da outra, realizados cruzamentos entre plantas com diferentes fenótipos e observado como esses fenótipos se manifestavam na prole dessas plantas. A partir dessas observações, Mendel conclui que essa herança segue regras, né, ela não acontece de qualquer maneira, e que a partir dessas regras é possível prever padrões, né, de proporções de diferentes fenótipos que serão ainda manifestados numa prole a partir de um cruzamento controlado, tá? Então, é nesse tipo de contexto que ele observa e estuda a influência desses fatores hereditários, tá? Ainda não tem o conceito de gene, mas existem fatores que estão sendo, então, transmitidos pela herança, tá? E aqui a Ervilinha está pensando que ainda tem um longo caminho pela frente para a gente entender melhor quem são esses fatores hereditários. Com o passar do tempo, surgem alguns avanços tecnológicos, né? Então, aqui, por exemplo, esse microscópio está representando isso nesse slide, né? E você inaugura, com alguns desses avanços tecnológicos, uma nova área, que é a área da citologia, né? O estudo da genética a partir da observação dos conteúdos celulares, tá? Que são alguns citologistas, né, conhecidos, implicados no desenvolvimento da teoria cromossômica da herança. Você tem o Thomas Morgan, Boveri e Sutton. Se vocês lembrarem da genética básica, eles vão começar a trabalhar a identificação de diferentes conteúdos celulares e o que acontece com esses componentes durante a reprodução celular, né? Então, isso está envolvendo a observação de padrões citológicos em mitose e meiose, né? E ao final de um longo período de tempo, quase 100 anos em que se inicia esses estudos, chega-se à teoria cromossômica da herança, que atribui aos cromossomos, né, essa propriedade de serem os veículos, né, que carregam a herança. Então, os fatores hereditários de Mendel, né, na visão da citogenética, né, da citologia, a partir do momento em que os conteúdos celulares estão disponíveis para serem observados e acompanhados e estudados, essas moléculas, né, essas estruturas celulares, uma das que mais coram na célula, abrigam, então, né, passam a ser os arcabouços que abrigam a informação genética. Então, se os cromossomos que estão implicados, né, na reprodução celular, né, são estruturas que são vistas sendo transmitidas da célula-mãe para as células filhas, então estão ali fisicamente associados à herança genética,
vamos focar nos cromossomos, né? Deve ser ali que estão as respostas para a gente compreender melhor como se dá essa herança, do que ela é feita, tá? E dessa vez não vai, né? Vamos ter que extrapolar para além da microscopia, né? Quais seriam outras tecnologias, outras áreas das ciências que poderiam auxiliar, né, esse processo de desvendar essa natureza do material genético. Bom, então os estudos de citologia, né, foram bem-sucedidos em demonstrar que a herança, né, estava associada aos cromossomos. A partir de uma reprodução celular, você vai ver que esse material vai duplicar e vai ser distribuído ou transmitido para as células filhas. Então, seria o sistema mais básico de transmissão de herança que pode ser observado durante uma reprodução celular. Tá? Agora, você precisa ir para além da informação que a citologia produz, né? Então, olhando mais atentamente ao cromossomo, que outras maneiras poderiam ser investigadas as propriedades do material contido nos cromossomos. Então, inaugura-se a era da química de proteínas. Tá? A química de proteínas vai trazer uma série de novas tecnologias que vão providenciar as análises mais precisas de componentes, diferentes componentes que constituem o cromossomo. Mas, antes da gente entrar nas questões estruturais, as análises estruturais promovidas pela química de proteínas, existem algumas outras questões conceituais que precisam também ser lembradas. Tá? Então, com relação à escolha de um bom candidato a ser o material hereditário, né, em que estamos aí discutindo como que essa estrutura está sendo definida, também precisamos pensar em alguns princípios básicos. Então, seja qual for o material, ele precisa conter informações complexas, né? Afinal de contas, ele precisa abrigar todas as instruções necessárias para a formação de um novo organismo, né? De um organismo funcional. E a gente vê pelo desenvolvimento dos diferentes organismos que não é uma tarefa fácil. Tá? Além disso, ele precisa de alguma forma conter variação, porque os organismos não são todos iguais, né? A diversidade biológica é enorme e, teoricamente, você tem que ter uma molécula que seja capaz de abrigar toda essa diversidade. Um outro conceito importante é entender que essa molécula precisa se replicar com fidelidade. Né? Então, você tem uma série de instruções, você vai passar todo esse manual de instruções, né, uma forma bastante reducionista de pensar na herança, mas vai ajudar aqui só para a gente fechar essa estrutura desse slide. Você precisa passar esse manual de forma precisa para a próxima geração, né, para que ele possa ser operado novamente, né, sem faltar nenhuma informação. E, além disso, você precisa de um sistema, você precisa atrelar essa molécula, né, ou esse candidato a material hereditário a um sistema que extraia dele toda essa informação e traduza essas informações em um fenótipo, né? Que, afinal de contas, o que se enxerga, né, que os filhos são parecidos com os pais, quer dizer, até os fenótipos dos filhos, né, são um reflexo do fenótipo dos pais. Como é que essa informação genética, essa herança passa de uma geração para outra e preserva a manifestação no fenótipo, com algumas diferenças, obviamente. Então, com relação aos candidatos a material hereditário, existiu nas células a figura das macromoléculas, né, as maiores moléculas que as células possuem, e ficou quase que óbvio que se centrasse nelas a investigação da natureza da herança. Tá? Elas seriam, teoricamente, mais capazes de conter todas essas informações complexas. Dentre as macromoléculas, você tem os ácidos nucleicos, né, que é representado pelo DNA, e você tem as proteínas. Qual desses dois componentes seriam mais adequados para transportar a informação genética? Tá? Então, a gente vai olhar agora um pouco adiante a questões relacionadas à estrutura dessas duas macromoléculas e tentar, junto com vocês, entender, né,
por que é que havia essa dúvida, né? Não era óbvio que seria o DNA, né? Existiu por muito tempo vários expoentes da comunidade científica que atribuíam às proteínas essa propriedade, tá? de ser um material hereditário. Então, aqui está sendo apresentado, né, uma linha do tempo, né, com os principais nomes associados a estudos que representaram importantes contribuições para a compreensão, né, da estrutura do material hereditário. Então, inaugura-se, né, com os estudos de Micher, em 1869, que descobre a nucleína. Ele está estudando células do pus e ele começa a isolar alguns componentes celulares e se depara com uma nova substância, né, que a partir das análises químicas que ele faz, parece ser levemente ácida e rica em fósforo. Tá? Então é a primeira vez que é dado um nome para esse material do núcleo, né, que é a nucleína, que mais tarde vai ser chamada de ácido nucleico. Ainda no final dos anos de 1800, né, o Cossel, então, se torna um nome importante, porque é ele que define que o DNA é constituído por bases nitrogenadas. Tá? Ainda não se tem a ideia do nucleotídeo, mas se percebe a presença dessas estruturas chamadas bases nitrogenadas, que hoje nós conhecemos, né, como adenina, timina, citosina e guanina, o ATCG. Pouco mais tarde, o Levene foi muito importante para determinar a estrutura do nucleotídeo, né, composto pelas bases nitrogenadas, também por fosfato e por uma pentose, um açúcar. Tá? Agora, ele acaba sendo mais conhecido por propor a teoria do tetranucleotídeo, em que ele afirma, né, que esses diferentes nucleotídeos constituídos pelas bases nitrogenadas A, C, T e G constituiriam uma unidade constante. Ou seja, você teria uma determinada sequência de 4 nucleotídeos, né, digamos A, T, C e G, e essa unidade formada pelos 4 nucleotídeos se repetiria, né, num polímero de uma maneira bastante conservada e bastante monótona, inclusive. Tá? Então, ele tenta propor que o DNA se organiza na forma dessas unidades compostas por 4 nucleotídeos invariáveis. Então, a gente vai ver mais tarde que isso vai persistir por algum tempo como uma teoria predominante e compromete, né, algumas ideias que tentam vincular o DNA como um material genético, especialmente por atribuir ao DNA uma propriedade muito invariável, né, uma natureza estrutural muito monótona, que dificilmente poderia ser vinculada à enorme diversidade de funções e metabolismos, né, executados por uma célula. Então ficou complicado, a partir da aceitação dessa teoria do tetranucleotídeo, que o DNA fosse uma molécula que fosse de alguma forma atraente, né, para ser a molécula que abriga toda essa diversidade de informações que o material hereditário deveria carregar. Tá? Mais tarde, o Griffith demonstra o que se chamou de princípio transformante. A gente vai entrar em mais detalhes com relação a esse princípio transformante, mas ele identifica que existe uma substância, que ele não sabe qual que acarreta transformação genética de uma bactéria em outra. Tá? Então, a gente vai esclarecer melhor os experimentos do Griffith, mas surge esse termo, né, esse conceito de princípio transformante, um fenômeno que só poderia acontecer caso o material hereditário tivesse envolvido, se tivesse havido transformação genética de diferentes linhagens celulares. Então, em 1944, Oswald Avery e MacLeod McCarthy elaboram um outro tipo de experimento em que eles tentam identificar que substância é essa contida no princípio transformante e chegam à conclusão de que o princípio transformante é constituído de DNA. Tá? Também nós vamos
vou apresentar aqui em seguida o experimento do Oswald Avery, que demonstra que o DNA é o princípio transformante. Um estudo muito importante foi realizado por Chagaf em 1948, e que pela primeira vez ele começa a se juntar evidências que vão contra a teoria do tetanucleotídeo, né? Contra aquela teoria de que existia uma constância, né, na constituição de bases do DNA. O que o Chargaff descobre, estudando o genoma de uma série de diferentes organismos, é que existe uma regra, né, a constituição química dos organismos segue algumas proporções, né, a constituição química dos organismos não, né, desculpa, a constituição química da molécula de DNA, tá? Então, ele vai analisar as bases nitrogenadas do DNA e ele descobre que diferentes organismos possuem diferentes quantidades dessas bases. E se isso ocorre, se isso é um fato, conforme Chargaff estabelece, então não é possível manter válida a teoria do tetanucleotídeo, né, porque todos os diferentes organismos deveriam ter a mesma quantidade de A's, de T's, de C's e de G's. E o que o Chargaff demonstra é que eles não possuem essas mesmas quantidades, entretanto, existe uma regularidade nos tipos de bases, tá? Então, os organismos normalmente possuem as mesmas proporções de A e T e as mesmas proporções de C e G. Entretanto, alguns genomas podem ser mais ricos em A's e T's e mais pobres em G e C, tá? Então, dada esta constatação, começa-se a questionar, né, e invalidar a teoria do tetanucleotídeo, e isso vai abrir uma porta novamente para que se enxergue o DNA como uma molécula mais competente para agregar a variação, tá? E ela, então, de novo, volta a ser um candidato mais atraente para ser o material hereditário. Em 1952, quase 10 anos depois do Oswald Avery, outros estudos, não realizados em bactérias, mas agora realizados em bacteriófagos, né, realizados por Hershey e Chase, identificaram também que o DNA seria o material genético, tá? Só que em estudos mais elaborados, mais precisos de acompanhamento, né, da herança a partir da identificação de moléculas de DNA no processo. Tá? Então, ele vai complementar estudos feitos quase 10 anos antes e, mais ou menos, a partir dessa data, fica definido que o DNA realmente é o material genético e não as proteínas. Tá? E em 53, né, famosa dupla Watson e Crick, então, publica um estudo que revela a estrutura secundária, a estrutura tridimensional da molécula de DNA. Tá? Junto com eles, no mesmo volume da Nature, não está aqui representado, mas também Wilkins e Rosalind Franklin descrevem a estrutura atômica desse DNA. Assim, eles demonstram experimentalmente que essa estrutura atômica proposta por Watson e Crick existe na natureza. Tá? Eles vão trazer as evidências experimentais de que o modelo teórico construído por Watson e Crick realmente existe fisicamente. Tá? Não existiam bactérias do tipo 3S vivas nesses. Tá? Então, o que o Griffith conclui é que existe uma substância nas bactérias virulentas, né, que persiste mesmo que as bactérias já estejam mortas, tá? E essa substância transformou geneticamente as bactérias do tipo 2R, que eram as bactérias vivas, né, em bactérias do tipo 3S. Então, a bactéria que tinha lá foi transformada por uma substância que ela recebeu do extrato das bactérias mortas do tipo 3S. E a partir do momento que elas recebem essa substância, elas são transformadas de bactérias não virulentas em bactérias virulentas, e são elas que causaram a pneumonia no camundongo. Tá? Então, disse, né, que o Griffiths descobre então, que existe uma substância transformante. Né, e ela foi capaz de transformar geneticamente essas bactérias. Um outro experimento, né, que é o experimento do Oswald Avery, ele vai justamente se debruçar sobre a
a questão da natureza química dessa substância transformante. Né? Que substância é essa? E ele elaborou um experimento e novamente vai utilizar as bactérias virulentas do tipo 3S, tá? Vai aquecer essa solução, vai matar as bactérias virulentas, vai filtrar e agora ele tem, né, um extrato de todas essas substâncias presentes na bactéria, entretanto não tem nenhuma bactéria viva aqui, tá? Não tem nenhuma bactéria íntegra aqui nesse experimento. E agora ele vai dividir essa solução, né, esse extrato de bactérias virulentas mortas em 3 diferentes frascos e vai aplicar 3 tratamentos diferentes. Tá? Então, inicialmente aqui você tem a mesma coisa, mas vão haver modificações dessas substâncias de acordo com os diferentes tratamentos que vão ser recebidos. Então, no primeiro tratamento, vai ser com RNase, tá? Que é uma enzima que vai degradar RNA. O segundo tratamento, ele vai utilizar protease. Então, já é uma substância que vai degradar as proteínas dessa solução. E no terceiro tratamento, ele vai utilizar DNase, tá? Que é uma enzima que vai degradar o DNA. Então, o que se acredita, né? O que aconteceu? Que teoricamente, aqui você teria DNA e proteínas íntegros, mas não teria RNA. Nesse segundo tratamento, você teria RNA e DNA íntegros, mas não teria as proteínas. E nesse terceiro tratamento, você teria RNA e proteínas e não teria DNA, porque o DNA foi degradado pela DNase. Agora sim, né, voltando à ideia original do Griffith, você vai tentar transformar linhagens celulares de bactérias não virulentas, né, do tipo 2R, a partir da mistura dessas bactérias vivas com extratos de bactérias mortas que passaram por esses tratamentos. Aqui. E o que você observa, né, adicionando os tratamentos às diferentes culturas de bactérias não virulentas, é que as bactérias do primeiro e do segundo tratamento são transformadas em bactérias do tipo 3S. Tá? Então, você recupera bactérias virulentas do tipo 3S de linhagens que originalmente eram bactérias não virulentas. Tá? Que substância que continha... que substância estava presente aqui nesses 2 primeiros tratamentos. Então, não tinha DNA, não tinha RNA, mas tinha DNA e proteínas. Aqui não tinha proteína, mas tinha DNA e RNA. E no tratamento em que o DNA havia sido destruído, não houve transformação. Tá? Então, a conclusão do Oswald Avery é que, uma vez destruído o DNA, a substância transformante foi destruída. Tá? Não houve transformação de bactérias não virulentas em bactérias virulentas. E aí ele conclui que o princípio transformante é exatamente o DNA. Então, um pouco antes desse experimento do Oswald Avery, né, houve também essa publicação do Erwin Chargaff, em 1930, né, em que ele estabelece as seguintes regras. Verifica-se que para cada espécie há uma regularidade nas proporções das bases. A quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina. Né? Então, o quanto tem de A é igual ao quanto você tem de T. E a quantidade de guanina é sempre igual à quantidade de citosina. Então, aqui nesse quadro, vocês observam diferentes organismos, né, da onde foi isolado o DNA, e a partir da análise dessas moléculas de DNA, o que você observa aqui, por exemplo, nesse Escherichia coli, você tem 26% de A, 23,9% de T, 24,9% de G e 25,2% de C. Tá? Então, não é exatamente o mesmo número, mas se você dividir, né, a quantidade de A pela quantidade de T, você chega muito perto de obter o valor 1, né, significando que elas são muito iguais. Se você olhar nessa coluna, você vai ver que para diferentes organismos, quase todos eles têm proporções de A e T praticamente iguais, tanto que resultam, né, a razão
da quantidade de A e T resulta em 1. Tá? A mesma coisa acontece com C e G. O que a gente vê, por exemplo, em humanos, é que existe 30,3% de A's, 30,3% de T's, e se você somar A e T's, você vai ter praticamente 60% do genoma constituído dessas duas bases. Tá? Então você tem, ele é ligeiramente enriquecido para A e T quando comparado com a constituição com Cs e Gs. E mostra que em humanos, por exemplo, tem essa tendência, e essa é uma tendência bastante diferente do que acontece com o Escherichia coli. Tá? Então aqui ele está mostrando que os diferentes genomas eles podem ter constituições nucleotídicas distintas, tá? Mas sempre preservando a proporção de bases A e T e C e G. Por favor, observe aqui que o Erwin Chargaff de forma alguma propõe que exista um pareamento de bases, tá? Ele não propõe, ele não sabe explicar por que é que existe essa proporção. O que ele fez, e que já foi uma contribuição muito importante para que se descrevesse a estrutura do DNA posteriormente, foi identificar as proporções iguais. Por que essas proporções aconteciam segundo essa regra? Isso não havia ainda sido descoberto nessa época, tá? Então é bastante importante essa informação. Bom, então antes da gente falar do experimento de Hershey e Chase, né, em que eles tentam responder essa pergunta de qual parte do fago, DNA ou proteína serve como material genético, vamos falar de novo um pouquinho mais do bacteriófago, só para relembrar, né? Então, qual é a estrutura de um bacteriófago? Né? Principalmente, ele é formado por proteínas, né, que são todas essas diferentes partes aqui do sistema de aderência dele, a peça intermediária, né, e o capsídeo. E dentro aqui, então, fica empacotado o DNA do fago. Tá? Aqui é numa microscopia eletrônica, mostrando mais ou menos essa estrutura que está aqui didaticamente apresentada. Vamos tentar lembrar agora também qual como mais ou menos as principais partes do ciclo de vida de um bacteriófago quando ele infecta uma Escherichia coli. Né? Então ele vai desenvolver o ciclo de vida dentro de um outro organismo, numa bactéria. Tá? Ele começa se aderindo à parede aqui da bactéria e vai injetar o seu material genético. Tá? Injeta o DNA, nesse caso. O que vai acontecer aqui? Esse DNA vai comandar uma série de atividades dentro dessa célula e vai, como por exemplo, né, desintegrar todo o cromossomo bacteriano. E ele vai utilizar toda a maquinaria de transcrição e replicação e tradução dessa célula para os seus próprios interesses. Tá? Então, o que vai começar a acontecer? Duplicação do DNA do fago, né, a transcrição e a tradução dos genes de fago que vão codificar para as proteínas estruturais, né, aqui do capsídeo, das outras partes importantes para a formação do fago. E quando ele terminar de produzir, né, todas essas proteínas, ele vai encapsular esse DNA, montar o fago e ele vai estar pronto para lisar essas bactérias para que a prole, né, de fagos possa infectar outras bactérias nas colônias próximas ali ou do lado. E assim ele vai aumentando essa infecção de bacteriófagos numa cultura de bactérias. Tá? Alguns componentes também importantes aqui, para a gente lembrar do ponto de vista estrutural, as proteínas, normalmente elas vão conter um átomo de enxofre. Tá? O DNA contém uma série de outros átomos, mas ele, diferentemente das proteínas, contém um átomo de fósforo. Tá? Então, se você precisasse separar, né, identificar de uma forma clara DNA e proteínas, sem que elas se confundam umas com as outras, você pode utilizar isótopos radioativos. Tá? Então, você vai usar um fósforo radioativo e um enxofre radioativo, porque esses diferentes isótopos eles vão ser incorporados nessas diferentes moléculas. Tá? Então, na hora que você quiser seguir a trajetória que uma proteína faz dentro de algum tipo de sistema, como, por exemplo, esse sistema do ciclo de vida de um fago, você pode rastrear, né, toda a trajetória que ela está fazendo por radiação. Se você estiver utilizando, né, na constituição das proteínas do fago, um isótopo radioativo de enxofre. Tá? A mesma coisa serve para a molécula do DNA. Se você utilizar um isótopo radioativo de fósforo, você vai conseguir
perseguir, né, as trajetórias, que os diferentes caminhos, os diferentes processos por onde vai passando o DNA, porque ela vai emitir radiação e você vai, com um equipamento propício, você vai conseguir ir detectando essa radiação e verificando em qual espaço celular ou em qual diferente fase de algum determinado processo esse DNA se encontra. Espero que tenha dado para entender. Vamos ver aqui mais algumas estruturas que podem ser úteis para explicar aqui para vocês essa questão dos isótopos radioativos. Tá? Então aqui tem mais ou menos uma estrutura básica de um aminoácido, né? O seu grupo terminal, um grupamento amino e o carboxil, tá? Normalmente um hidrogênio, aqui o carbono central, e você tem o grupo R, né? Que seria o grupo radical, que pode variar entre os 20 diferentes aminoácidos, tá? Então você tem pelo menos daí 20 diferentes grupos R, e a identificação de cada um deles vai dar a identidade do aminoácido. Com relação a esses outros grupos aqui, amino terminal, carboxil terminal, né, e o hidrogênio, todos os aminoácidos são conservados, tá? Então as diferenças vão acontecer atreladas a esse grupo R, e é aqui onde você vai encontrar esses átomos de enxofre. Então, quando você tiver num sistema que estiver produzindo, fazendo síntese proteica, e nesse meio tenha isótopos de enxofre radioativo, então você já sabe que isso vai ser incorporado durante a biossíntese do aminoácido e vai estar presente nas proteínas que carregarem esses aminoácidos radioativos, tá? Então, seriam radioativos por conta desse isótopo de enxofre. Então, de novo, né, tá aqui a pergunta: que parte do fago, DNA ou proteína, serve como material genético? Então aqui está a Martha Chase, o Alfred Hershey, né, e aqui está mostrado uma situação que as pessoas na época já conheciam, né, que normalmente a infecção do bacteriófago se dava pela aderência, né, dessa estrutura do fago na membrana da bactéria, tá? Aí ele vai injetar DNA, mas não se sabe só DNA, o DNA com proteínas, né, no interior da célula, e esses capsídeos vão ficar todos aqui de fora. Então isso aqui é só para lembrar um pouquinho, não sei se vocês já viram, como é que essas estruturas já começam a se comportar durante a infecção. Tá? Então, qual foi o primeiro experimento? O primeiro experimento foi realizado crescendo bacteriófagos numa cultura de bactérias, e nesse meio de cultura, né, existia o isótopo radioativo enxofre 35. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é que conforme as proteínas vão sendo construídas, né, essas proteínas vão tendo o enxofre incorporado e as proteínas vão ficando radioativas. Tá? Depois que você que você cultivou os bacteriófagos aqui, você vai isolar esses bacteriófagos e você vai cultivar uma outra cultura de células de E. coli, não marcada, então ela não é radioativa, essa nova cultura. A radiação vai advir apenas do bacteriófago, tá? Você vai infectar essa nova cultura de Escherichia coli, que não foi crescida em radiação, com uma leva de bacteriófagos que veio dessa cultura anterior, tá? Então, o que vai acontecer? O capsídeo, né, novamente o bacteriófago vai aderir aqui à parte externa da bactéria, vai inserir o seu DNA, tá? Essa bactéria, ele vai começar um processo de infecção, né? Mas antes a gente vai agora separar nessas capinhas, a gente vai tentar misturar aqui para agitar bastante esse meio e separar essas capinhas que estavam ali aderidas à membrana da bactéria, tá? Depois que a gente fez isso, quem fez isso foi o Alfred Hershey e a Martha Chase, né, nesse experimento, mas em seguida você passa por um processo de centrifugação, né? Quando você centrifuga bactérias em suspensão, o que vai acontecer é que as bactérias elas vão sedimentar no fundo do tubo e separadas de um sobrenadante, tá? Quando foi investigado essas duas porções, a porção do sedimentado que continha as bactérias e a porção do sobrenadante, para verificar a existência de radioatividade, o que se percebeu é que o sobrenadante estava radioativo e nesse sobrenadante estavam contidas as capas de proteína, tá? Por isso ele estava radioativo. E quando foi se tentar detectar radiação a partir das bactérias, não se encontrou radiação.
E quando a infecção, o ciclo de infecção do fago terminou e liberou a prole de fagos, né, nenhuma radiação foi identificada nessa F1 dos fagos. Tá? Então, a prole dos fagos não era radioativa, então você não vê a radiação passando de uma geração para outra. Nesse primeiro momento, uma ideia então é que você não tem herança passando através de proteínas. Tá? Vamos ver o mesmo sistema, só que agora a radiação vai ser incorporada nesse isótopo chamado de fósforo 32. Tá? Então, de novo, você vai ter uma cultura de bactérias que está infectado por fagos, né? Então estão completando seu ciclo celular aqui, e conforme esse processo se encaminha, né, o fósforo 32, esse isótopo radioativo, está sendo incorporado nesses constituintes do bacteriófago. Onde que o fósforo radioativo se incorpora? Na molécula de DNA, tá? Que ela tem um grupamento fosfato, e é nesse grupamento fosfato que vai estar, então, vai ser substituído o fósforo normal, né, não radioativo, por um isótopo radioativo. Então, de novo, o mesmo sistema vai acontecer. Você vai recolher os bacteriófagos que foram gerados nessa primeira fase e que estão radioativos, a molécula de DNA está radioativa, e você vai infectar uma nova cultura de bactérias, de Escherichia coli, com esses fagos radioativos. Tá? Então, a nova cultura de bactérias não está radioativa. O único elemento radioativo que vem oriundo desse crescimento anterior, né, de bacteriófagos, é só o bacteriófago. Tá? O que ele vai fazer? Injetar de novo o seu DNA na bactéria, novamente vai passar por esse processo de agitação para remover as capas da proteína da parede da bactéria, novamente uma centrifugação. Então, nesse momento da centrifugação, você vai isolar bactérias do sobrenadante. No sobrenadante estão encontrados os capsídeos. Quando se confere essa parte, né, do depósito aqui da centrifugação, você não identifica radiação. Tá? E quando o sedimento, que é formado por bactérias, é analisado com relação à presença de radioatividade, você consegue detectar bastante radioatividade nas células. Uma vez que os fagos completam os ciclos de vida deles e liberam a prole do fago, quando você analisa a prole do fago, né, quando Hershey e Chase analisaram essas proles, você encontrou também fortes indícios de radioatividade. Tá? Então, o que esse experimento está mostrando, né, fazendo a prova e a contraprova, né, é que a radioatividade ela só passa para a próxima geração quando ela está vinculada aos isótopos radioativos de fósforo radioativo, fósforo 32. Tá? Então, isso é uma evidência de que a molécula que está passando de uma geração para outra é a molécula de DNA. Tá? Então, isso se complementa com os trabalhos do Oswald Avery, trabalhando com as bactérias, e novamente confirma, quase que dessa vez um experimento que fecha essa questão, que é a molécula responsável por carregar a informação genética hereditária é o DNA. Tá? Então, aqui só mostrando onde que está esse fósforo, né, desse grupamento fosfato do DNA, e é esse fosfato que vai estar radioativo, depois constituindo essas moléculas aqui para adiante na prole. Então, é o DNA e não a proteína, o material genética de bacteriófagos. Então, dado que o DNA se estabelece como uma molécula detentora da informação genética, né, nós precisamos de uma série de outros estudos, né, e alguns saltos conceituais para entender, propor um modelo para essa molécula de DNA, para a organização da estrutura dessa molécula. Né? Quimicamente era conhecido que era um ácido nucleico, conheciam-se as bases nitrogenadas, a estrutura do nucleotídeo, as proporções das bases, nessas diferentes bases, como elas se relacionam umas com as outras, mas você ainda não tem uma definição da estrutura atômica dessa molécula. Então, nesse sentido, os estudos de difração de raio-x foram muito importantes para auxiliar Watson e Crick na sua
nos seus estudos visando obter um modelo da estrutura atômica da molécula de DNA. Alguns dos maiores especialistas em difração de raio-x estavam nessa universidade chamada King's College, né, da Universidade de Londres, e um deles é o Wilkins, que trabalhava junto com a Rosalind Franklin produzindo esse tipo de fotografia. Então esse é o resultado final de uma análise de difração de raio-x. Isso aqui para quem sabe interpretar, informa uma série de propriedades estruturais de uma molécula. Tá? Então, diferentes átomos empilhados em diferentes configurações vão gerar fotografias diferentes. Ao saber interpretar isso, né, você poderia supor, então, com dados físicos, né, isso então está fisicamente comprovado, porque está aparecendo nessa fotografia, está sendo visualizada essa estrutura atômica, que você possui, por exemplo, uma determinada estrutura ou em dupla hélice, ou você tem uma folha beta, e você vai assim conseguindo discriminar diferentes elementos estruturais, né, que compõem uma determinada molécula. Então, o que é importante, como que funciona essa técnica? Você vai ter uma fonte emissora de raios X e uma placa aqui com um pequeno orifício para direcionar um desses raios. Tá? Então você quer que um raio, aqui seja um feixe de raio seja direcionado sobre uma amostra que contém, no caso dos estudos de DNA. Tá? Então tá uma substância cristalizada que contém DNA e ao passar por essa substância, esse feixe único de raios X vai sofrer difração. Então, conforme ele colide com a estrutura atômica que está cristalizada aqui nessa amostra, esses raios vão desviar, né? Então esse desvio está diretamente relacionado à configuração espacial dos cristais que estão na amostra, e esses desvios vão ser gravados, né, numa espécie de um filme fotográfico, né, como se fosse um filme de raio-x. Tá? Então existe um padrão característico de difração, cristais de diferentes substâncias vão gerar fotografias, né, ou padrões de difração diferentes, e normalmente as mesmas substâncias, se você repetir isso daqui várias vezes com DNA, você deve ter um mesmo tipo de fotografia, porque é uma estrutura que ela não vai variar na sua organização tridimensional. Tá? Então, a partir da interpretação desse tipo de imagem, os pesquisadores, né, da área de física conseguiam inferir, né, algumas propriedades estruturais da molécula. Bom, aqui estão dois dos principais personagens associados ao desenvolvimento, né, do modelo de estrutura atômica tridimensional do DNA. Tá? Então, aqui vocês podem ver o James Watson e o Francis Crick. Tá? O Crick é mais da área, ele é físico, né? E o James Watson da área de biologia molecular, era uma área nascente, né? Na época que ele começou a trabalhar. Ele saiu dos Estados Unidos e foi trabalhar com o Francis Crick na Inglaterra, né? E foi por intermédio dessa associação que ele vai conhecer, né, outros pesquisadores, como Maurice Wilkins, que também é da área de física, que estava trabalhando com os estudos e as análises de resultados de difração de raio-x, e o Maurice Wilkins trabalhava no mesmo instituto que a Rosalind Franklin, né? Há uma certa polêmica com relação a se ambos eram lideranças, né, dentro dessa instituição. Depois eu posso providenciar alguns outros artigos que discutem essa questão, né, mas existe uma polêmica em torno de uma predominância aí dos nomes de Crick, Watson e Wilkins, né, como os principais protagonistas da descoberta da estrutura atômica do DNA, né, mas é reconhecido também o papel e a importante contribuição da Rosalind Franklin, que era uma das pessoas que faziam as melhores fotografias de difração de raio-x, né. Entretanto, apenas esses três foram laureados, né, com o Prêmio Nobel de Medicina em 1962,
porque a Rosalind Franklin, segundo alega-se, né, ela somente não foi também premiada porque ela tinha falecido em 1958 aos 38 anos e não se atribui um prêmio Nobel a pós-mortem, né, a uma pessoa que já tenha falecido. Então o prêmio foi definido após a morte dela, e seria essa a razão apenas porque ela não tenha também sido lembrada aí na história da corrida para se descobrir a estrutura tridimensional do DNA por conta disso, né? Há quem diga que haviam grandes diferenças, né, de opiniões e de abordagem de trabalho entre os dois, né, que existiam disputas aí, e ela veio a falecer precocemente de câncer com os 38 anos de idade, tá? Aqui tem uma outra fotografia mais recente, um pouco, do James Watson, né, e desses outros personagens, é o único que ainda está vivo. Então aqui, né, está o artigo clássico, né, uma página publicada na revista Nature em 1953. Olha, a estrutura molecular do ácido nucleico, tem uma figurazinha elegante tentando refletir o modelo atômico que eles construíram, né, com arames e tentando entender como é que essa estrutura se combinava, né, nesse formato dessa dupla hélice. E eles então propõem, né, utilizando resultados tanto da análise de fração de raio-x, em que se enxerga essa molécula como sendo uma dupla hélice, o James Watson de repente percebe que talvez as regras de Chargaff sobre as proporções das bases serem iguais para As e Ts e Cs e Gs refletisse, na verdade, um pareamento entre adenina e timina, né, e um pareamento entre citosina e guanina. Se esse pareamento ocorresse, né, vindo de bases nitrogenadas que estão em diferentes cadeias de DNA na dupla hélice, seria possível ter uma explicação para as proporções descobertas por Chargaff há alguns anos antes, tá? Então eles propõem uma molécula constituída de duas cadeias de polinucleotídeos em orientações opostas, né? Então uma tem um sentido, por exemplo, aqui se estivesse descendo, e a outra fita que se combina nessa dupla hélice se orienta numa direção que a gente chama de orientação antiparalela. As duas fitas não são iguais, essas fitas são complementares, né? A complementação, né? Como é que essas fitas se complementam? Através dessa parte interna, onde ficam as ligações das bases nitrogenadas entre duas bases nitrogenadas de diferentes cadeias, né? Formando pontos de hidrogênio. A gente vai entrar em maiores detalhes a seguir. E, segundo essa estrutura, já os autores informam, né, eles já deixam claro, registram aqui já nesse trabalho, que não escapou à nossa atenção que o pareamento específico de bases que postulamos sugere imediatamente um possível mecanismo de cópia do material genético. Então, não é um artigo que propõe a questão da duplicação, da replicação do DNA, mas eles já colocam que provavelmente quando esse mecanismo for esclarecido, ele vai estar intimamente relacionado a essa propriedade de complementaridade entre as duas cadeias de DNA da dupla hélice. Alguns pesquisadores acreditam que os estudos, né, que definiram a estrutura atômica do DNA foram uma das maiores contribuições científicas do século XX, né? E entende-se que a grande contribuição do Watson e Crick foi a elucidação da estrutura química dos genótipos, né? Então, agora seria possível aos geneticistas observarem diretamente os genes, né? As unidades mais fundamentais do genótipo e as bases nitrogenadas dentro dos genes, ao invés de observar apenas as consequências fenotípicas da ação gênica. E com isso, uma vez dada a estrutura do DNA, nasce a genética molecular, né? Então,
A disciplina de genética molecular é uma disciplina que surge a partir da definição da estrutura tridimensional da dupla hélice do DNA. E dali, né, a partir dali, dentro de um sistema depois conhecido como dogma central da biologia molecular, né, se desenvolve todo o principal eixo de transferência da informação genética do genótipo para o fenótipo, e também ao longo dos anos outros fenômenos que não estavam presentes nesse primeiro sistema definido como dogma central têm sido incorporados, algumas ideias vêm sendo desconstruídas para se adequar melhor, né, para que o sistema consiga compreender melhor todos os diferentes fenômenos relacionados à manutenção, né, à transmissão e às operações que acontecem com o material genético.